Assuntos. Estamos no espaço de análise e para já vamos falar sobre essas duas figuras que passam na tela do quarto telespectador. Estamos a falar da ministra, assim que é da Educação e Desenvolvimento Humano e também do ministro das Finanças, Max Tonela. Essas duas figuras são figuras chaves para responder às seguintes perguntas. O porquê de até então não há pagamento das horas extras aos professores? Os professores reclamam que há dois anos, desde o ano 2022, não recebem as horas extras. Nós estamos a acompanhar este caso. Eu, particularmente, fiz questão de entrevistar a ministra no ano 2023 sobre este caso. E a resposta da ministra foi a seguinte, e eu vou passar mesmo na tela do quarto telespectador, a resposta que a ministra teria, portanto, dado aos moçambicanos sobre o andamento do processo. Eu quero que o quarto telespectador acompanhe isso com calma, para que juntos possamos viajar nesta análise que vamos fazer sobre este assunto. Acompanha na tela. Mas outras escolas também estão a receber. Então, este é um processo que é gradual. Temos que confiar. É um processo gradual. Afinal, gradualismo o que é? Processo de pagamento das horas extras careciam da verificação e validação da inspeção geral do Ministério da Economia e Finanças. Dissemos isso. Pode perguntar à direção dessa escola, essa inspeção já esteve nessa escola. Pois bem, esta, portanto, foi a primeira declaração da ministra relativamente à questão que eu teria colocado sobre o pagamento das horas extras. Disse muito bem, tivemos a acompanhar, de que era um processo gradual, que os professores iam ser pagos. Aliás, disse que havia uma comissão junto do Ministério da Economia e Finanças que estava a trabalhar no processo de verificação para posteriormente haver o pagamento das horas extras. Isto foi no ano passado. Retenha, portanto, esta primeira hipótese. Isto foi no ano passado, onde a ministra garantiu de que vai se pagar. Agora sim, vamos conferir este ano aqui. 8 meses depois, a ministra diz outra coisa. Acompanhe. Temos um rácio maior, por uma razão muito simples. Não temos salas suficientes, porque não temos recursos também para satisfazer a nossa necessidade. A demanda é maior em relação ao nosso sistema educativo. Não temos professores também suficientes para poder fazer face à demanda, não é? Nas nossas escolas. Como eu disse, nós temos um déficit acima de 12 mil. Nós temos neste momento falta de 12 mil professores. Então, isso faz com que as nossas turmas sejam numerosas. Sobrecarregamos o esforço, o trabalho que deve ser feito pelo professor para fazer o acompanhamento devido aos alunos. Esse é um outro problema. Por isso, não é só um problema de África, todo esforço não é um problema apenas de Moçambique, é um problema de África e o esforço deve ser nesse sentido. Todos os países são chamados, principalmente o nosso país, a encontrar formas de investir com os seus recursos. Nós temos recursos, temos que transformar esses recursos, como dissemos no nosso discurso, em riqueza para efetivamente financiarmos o setor da educação. Estamos conscientes, como governo, que o professor está sobrecarregado. Declarações recentes da ministra. Estamos a dizer que 8 meses depois de eu ter feito, portanto, a primeira intervenção com a ministra, isto foi exatamente no mês de setembro, isto aconteceu, portanto, no lançamento, dos exames. Eu questionei a ministra sobre as horas extras, disse que estava tudo a ser trabalhado de forma gradual. Hoje, a menos de uma semana, a ministra responde o seguinte, de que não há dinheiro nos cofres para pagar os professores. E ainda diz mais, está ciente de que os professores estão a ser sobrecarregados e que precisa-se naturalmente de 12 mil professores para cobrir o déficit. E a pergunta fica, qual era o processo gradual que estava a ocorrer? E que verificação estava-se a fazer? E realmente precisamos de 2 anos para verificar, apurar e para no fim percebermos que não há condições. Mas não é tudo. Temos ainda mais uma declaração, mais uma outra declaração, agora do Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela. Carrega.
Senhor Ministro, como é que avalia a situação de horas extras que está a ser questionada pelos professores? A Ministra da Educação falou de horas extras, mas... Pois bem, a resposta do Ministro foi curta. Aliás, nem houve resposta. Houve um silêncio sobre o assunto. Afinal de contas, por que não se fala sobre este assunto? Mas não vai ser Alcides Nuvunga a responder essa questão. Alberto Manique, bom dia e desde já agradeço a sua presença aqui no programa Seja às 9. Aí estão as balizas que vão hornear, portanto, a nossa primeira intervenção relativamente a este caso. Alberto Manique, continua a novela sobre o pagamento das horas extras dos professores. O que é que realmente estará a acontecer por trás desta situação? Esta é uma situação bastante indignante. Indignante no sentido de que nós não temos responsáveis acometidos com a causa da educação. Nós temos figuras colocadas para receber o dinheiro do erário público e esquecerem da sua real missão. A ministra não é de hoje que mente para os moçambicanos. A ministra vem mentindo desde 2021 sobre os atrasos dos instrumentos de trabalho do professor, que são os livros, para que os alunos apreendam o conhecimento com base nos instrumentos colocados para ele. A quando da realização dos exames de 2022, a ministra veio em público numa escola Quíssima Vota a prometer aos professores, aos pais encarregados de educação, à nação moçambicana, de que faltava cerca de 90% para o pagamento de horas extras aos professores. Passamos 2022, entramos 2023 e a música é a mesma. E, no entretanto, exige-se ao professor o ensino de qualidade. A gente não percebe como é que o ensino de qualidade pode se adestrar aos alunos com o professor insatisfeito. Pois. Então, esta é uma preocupação que não é requerida apenas ao professor. Esta preocupação é de todos os moçambicanos, sabendo que a educação na República de Moçambique é constitucional. E nós temos, acho que é o artigo 40 da Constituição da República, que diz que o Estado deve promover o ensino de qualidade para os alunos. E mais uma coisa aqui que conseguimos perceber, Dr. Alberto, é que admite-se também que, afinal de contas, o raço professor-aluno vai continuar a ser maior, porque estamos a assumir que 12 mil professores são necessários para este processo poder ocorrer de forma normal, ou pelo menos não estarmos longe daquilo que pretendemos como país. Esta é uma outra situação que belisca a consciência de todos nós. O rácio aluno-professor já vem há bastante tempo e carregado de, como é que diria mesmo, não satisfaz aquilo que iria promover a melhor qualidade do ensino. Deixe-me dizer, Nuvunga, que a sala de aulas
deve ter o mínimo 35, 40, quando muito 45 alunos. O professor, com este número de alunos, tem capacidade de orientar a todos, visitar carteira por carteira e ver se os alunos estão a acompanhar de forma eficiente e eficaz aquilo que o professor ensina. Quando o número passa de 45 para 60, 80, 131, que já visitamos algumas escolas com cerca de 130, 200 alunos. E nós nos perguntamos o que é que estamos a fazer com a educação em Moçambique. Entende que, de facto, nesses moldes, é impossível conseguirmos garantir que a educação chegue da melhor forma possível a essas pessoas que estão a receber as aulas, porque entendemos que, supondo que o ratio tinha que ser de um professor para 50 alunos no máximo, estamos a falar de 130. Na sua opinião, isto mostra claramente de que não vai acontecer nada ou seja, esse ensino está deficiente, está deficiente assim que é. O nosso ensino está doente, no Vunga. Está doente porque não é crível que um professor tenha capacidade para lecionar uma turma com cerca de 100 e poucos alunos. É abominável isto. Nenhuma sociedade pode crer que este super professor consiga adestrar o conhecimento para acima de 50 alunos. Nós estamos a entreter a nação no sentido de que temos escolas, estamos a construir escolas, estamos a formar professores, estamos a admitirmos professores para trabalhar com mais de 100 alunos. E eu não conheço esta realidade. Não falar apenas que já tive oportunidade de visitar alguns países da região, fundamentalmente foge-me o último país que tinha mais ou menos acima de 60 alunos. Estou a falar da terra do Yoweri Museveni, Uganda. Que era para vermos até que ponto os nossos professores possam se habilitar na tramitação do conhecimento. Então fomos para um país que tem quase as mesmas dificuldades. Mas essas escolas que nós visitamos, de sul ao norte do Uganda, não passavam de 60 alunos. E nós estamos a falar da nossa realidade, em que os professores são obrigados a entrar na sala e passearem dentro da sala e não dar aulas a ninguém, porque é humanamente impossível adestrar o conhecimento para acima do normal. Então, o Ministério da Educação já veio fazer ameaças aos professores, que aqueles que não se fizerem na sala de aulas serão despedidos. Mas, Alberto Manique, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Estamos a dizer que é um setor que está a passar por problemas desde 2021. Isto para minimizar, porque estamos a falar apenas sobre a situação do pagamento das horas extras. Isto para minimizar as outras situações que não são aqui levantadas. Estamos a colocar apenas em alusão à situação de pagamento dos professores e a superlotação nas salas de aulas. De quem é a culpa neste momento?
para o pagamento dos professores, de quem vai a culpa? É esta figura aqui da ministra ou estamos a dizer que o Marcos Tonela também precisa responder e dizer aos moçambicanos do que é que realmente está a acontecer? Não, eu encontro a culpa em tudo isto e na pessoa de Sua Excelência, a Ministra da Educação. Quando nós falamos de expensão na área da educação, estamos a dizer que não é crível que uma pessoa que está a fazer a expensão, fazendo o levantamento da carga horária dos professores, leve 8 meses, leve 2 anos. Por incrível que pareça, o que é do conhecimento de todos nós é que em cada província nós temos o setor da expensão, queira ao nível do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, bem como do Ministério da Economia e Finanças. Não se pode atirar a areia aos moçambicanos como se todos nós sofrêssemos de alguma miopia. Nós temos capacidades de ver, temos capacidades analíticas para cada situação que acontece dentro deste país. Então, quando a ministra diz que estão a aferir se o número que é lançado em cada escola, em como tenham lecionado para além de uma turma, isto é uma aberração. Temos a direção da escola que faz o levantamento sobre quantos professores e tem a carga horária e para além das turmas normais. A direção da escola faz este levantamento e manda para a direção da cidade ou de província, alertando que há professores subcarregados. Então, não compreendemos como é que o Ministério da Educação tem que despachar um inspetor nacional quando temos inspetores a cada nível do Ministério da Economia e Finanças, bem como do próprio setor do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Agora, esta música para entreter a nação e aos professores, ninguém mais escuta. Ninguém mais escuta. Ou seja, esta novela é mais mexicana do que propriamente para resolver os problemas dos professores, na sua opinião? Não há vontade política para se resolver este problema. A ministra não quer resolver os problemas dos professores? Não quer. Não é apenas uma situação que a ministra tem capacidade de resolver? Tem que haver aqui algum interesse. E eu acho que neste país há pessoas que aceitam a função, mas não preparados para responder os desafios dessa função. É o caso da ministra neste caso? É o caso da ministra e é o caso do próprio ministro e também da Economia e Finanças. Quando o jornalista interpela esta figura, esta deve responder àquilo que é a preocupação dos moçambicanos. Aliás, informar a sociedade é também a responsabilidade do setor de informação. Não se pode negar a informação aos moçambicanos. O ministro está naquele lugar para responder, ou seja, aliás, este ministro que tem o compromisso com o povo moçambicano. O ministro não está ali para satisfazer as suas vontades, é para responder às vontades do povo moçambicano. A não resposta à altura
daquilo que é solicitado, significa que está a faltar com respeito ao povo moçambicano. Então, não sei por que é que temos estes ministros assumindo aquelas pastas, mas a resposta é uma e única. Nós nomeamos ministros para ganharem dinheiro e não ministros para resolver os problemas dos moçambicanos. Atrelado, portanto, a essa questão que traz o Dr. Manique, eu vou-lhe mostrar agora imagens de 2 ministros que só ontem, portanto, recusaram-se praticamente a falar com a equipa da TV Sucesso. Tivemos aqui a mostrar o caso do Max Tonela. Coloca aí na tela. Coloca aí na tela só as imagens do ministro, portanto, das Finanças, que contornou, portanto, a nossa repórter que estava lá, que é o caso da Quaji Simbi, e fez a questão de forma muito clara sobre o pagamento das horas extras dos professores. Em que estágio está? Coloca aí só, queremos ouvir. Olha só que a minha colega foi lá para questionar o ministro. Horas extras, mas mudo e surdo. Foi como o ministro da Economia e Finanças escolheu reagir às perguntas da TV Sucesso sobre horas extras esta sexta-feira em Maputo. A postura silenciosa de Max Tonela surge na sequência dos pronunciamentos feitos por Carmelita Namachlua. Porque não temos recursos também para satisfazer. Aí está. Esta foi a forma que o Max Tonela usou para, portanto, responder à equipa da TV Sucesso. Simplesmente ficou no silêncio e foi-se. Coloca agora sim mais uma imagem do nosso colega Vasco Dava, que também é questionar sobre uma outra situação. Já não tem nada a ver, portanto, com as horas extras. Coloca aqui o Vasco Dava. Empurraram o jornalista numa clara agressão física e depois arrancaram-no o microfone. O jornalista até tentou resistir. Devolvo aqui. Pois é esta situação que estávamos a dizer, ilustre doutor Alberto Manique. Portanto, sempre que os jornalistas vão lá colocar as respostas, acho que as respostas começam a escassear, as perguntas assim que começam a escassear. E começam a chamar outros intervenientes, até os seguranças estão a intervir. Parece que os seguranças estão a falar mais com os jornalistas do que propriamente os próprios intervenientes. Devemos acompanhar 2 casos aqui. A colega Quancho foi colocada, portanto, lá do colega Vasco dava também a situação. Em jeito de considerações finais, acha que esta falta de resposta, sempre que as perguntas chegam, relativamente não só aos professores, a outras situações que acontecem, é por conta desta situação que colocava sobre a não capacidade de lidar realmente com os problemas que apoquentam cada ministério? Olha, é assim, caro Novunga, quando as pessoas são interpeladas, mentem hoje, mentem amanhã, mentem sempre. Eles têm a vergonha de responder sobre aquilo que prometeram ao povo moçambicano que iriam resolver o problema do Sul, iriam resolver o problema que apoquentam a classe educacional, a classe dos professores. Estas pessoas mostram que já acabaram os argumentos por tanto mentirem ao povo moçambicano. O primeiro-ministro veio, numa das ocasiões, dizer que não tinha como assistir o povo que está dilacerado pela guerra em Cabo Delgado porque o Estado não tinha dinheiro. Não é a resposta que se esperava de um primeiro-ministro do Estado moçambicano. Pois. Max Tonela mentiu sempre que o problema dos professores tinha dias contados. Não sabemos que professores são esses que são pagos pelo Ministério da Economia e Finanças, porque os professores continuam sem auferir os seus salários, continuam sem auferir horas extras
que é a sobrecarga horária na escola. A ministra, então, já não se pode questionar, porque também nos cansam perguntar, ou seja, fazermos as mesmas perguntas e ela indo se enrolando como quem diz a educação que precisam não está ao nosso alcance e nós não estamos preparados para garantir a educação de qualidade Em 30 segundos, para os Alberto vossos Manhães, filhos. este é um caso de os ministros que não estão a conseguir responder a essa situação pedirem demissão. E eu penso que este barulho, para além de ser feito pela classe jornalística, devia preocupar a Assembleia da República. Porque todos nós anotamos, às vezes, que estas pessoas são interpeladas para trazerem a lufada do ar fresco às pessoas que precisam, que clamam pelos seus salários. E o ministro vai fazendo batota, como se estivesse a comunicar-se com crianças. Mesmo as crianças nas escolas saem em defesa dos seus professores, porque diz-se na gíria que saco vazio não fica de pé. E nós gostaríamos de perguntar ao ministro que tem salário mês a mês se aguentaria estar de pé em frente de 200 alunos na sala a lecionar e sem os devidos rendimentos, que é o salário prometido ao professor. Mas isto nos remete a uma outra situação. No Ministério da Educação não há planificação. Não há planificação? Não há planificação. Se estes professores que estão no exercício hoje são devidos salários, imagine que haja um incremento de 12 mil professores nas escolas. Então nenhum professor irá oferir o seu salário. Pois, e a gente